Como ciência, aprendemos a observar os espíritos, a reconhecer os fenômenos, a crer e compreender que existe um mundo paralelo espiritual. Como filosofia, buscamos esse conhecimento, falamos sobre moral, avaliamos muitas vezes a moral do mundo, que talvez seja até mais fácil olhar do exterior. Mas como religião que nos aproxima a Deus, como estamos praticando, como estamos realmente nos envolvendo com tudo o que aprendemos, como estamos conseguindo, inclusive, sentir a nossa fé. Neste ano, um ano cheio de desafios para todos nós, um ano onde cada qual está tendo que descobrir suas habilidades, está tendo que enfrentar e se reinventar, está tendo que desconstruir e reconstruir sua rotina, suas relações. Como nós conseguimos realmente sentir a nossa fé? Será que o nosso medo, a nossa ansiedade, ele ainda está tomando a frente? Porque se nós pensarmos, se a nossa fé realmente for verdadeira, ou como dizia Jesus, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, será que temos tanto a temer? Será que temos tanto a nos preocupar com o futuro? Ou será que precisamos compreender e realmente vivenciar a fé, vivenciar a ligação com Deus, no sentido de que tudo está sob controle do Pai. Nada acontece em vão, nada acontece. Sequer uma folha cai sem que o Pai permita. Mas precisamos também cumprir o nosso papel. Quantas vezes, se nós pensarmos, nós queremos que o mundo mude de um dia para o outro. Nós queremos amanhecer e tudo ter passado, tudo ter acabado, tudo ter se renovado. Falamos em regeneração, falamos em renovação, mas nada no universo dá saltos. Tudo terá o seu processo, tudo terá o seu momento. Mas nós temos um papel de contribuição nisso tudo. Reclamamos da sociedade, falamos do mundo, mas não vamos mudar o coletivo, não vamos mudar os outros. Podemos nos mudar, podemos mudar pequenos hábitos nossos. Então, se queremos nos religar a Deus, se queremos ter uma religiosidade que é individual, a religião é um caminho, mas a religiosidade, a espiritualidade, ela é um processo interno, ela é um processo subjetivo no qual nós precisamos nos conectar a Deus e então nos sentirmos e sentirmos Deus também em nós, para que possamos movimentar um pouquinho todos os dias, para que possamos pensar onde eu já posso me movimentar em algo. E aí eu faço essa reflexão a vocês, meus irmãos. Nesse ano cheio de mudanças, nesse ano cheio de desafios, o que nós já aprendemos? O que nós já mudamos? O que nós conseguimos já melhorar na nossa vida? Tivemos um primeiro momento de medo, agora muitas vezes estamos negligenciando as situações, estamos deixando para lá não apenas a pandemia, mas lembrar que se tudo tem um aprendizado, talvez estejamos deixando de lado o aprendizado que ela veio nos trazer, o aprendizado de melhora, o aprendizado de reflexão, o aprendizado da caridade. O quanto realmente estamos conseguindo praticar tudo isso?
E não podemos também deixar de lembrar que Deus é amor, Deus é caridade. Estamos nesse movimento para aprender a ter um amor incondicional. Sabemos que tudo tem um passo, tudo é aos poucos, mas, pensando nisso, o quanto temos amor em nós até aqui, o quanto já conseguimos vivenciar esse amor, e quanto ainda tem de caminho pela frente. Podemos pensar, no caso, de que como caminho a Deus, o amor é o principal combustível, o amor é a luz que ilumina esse caminho. Mas o quanto existe de amor em nós para iluminá-lo? E quando temos um pouquinho desse amor e conseguimos compartilhar com os irmãos, e conseguimos então entregar um pouco de nós, vamos cada vez mais nos ligando a Deus. Pensando no processo de espiritualidade, esse processo de religiosidade individual, é interessante pensarmos o como ele nos fortalece no dia a dia. Ter uma fé, vivenciar essa fé, ter uma religião, seja ela qual for. Hoje estamos aqui falando do Espiritismo, mas como psicóloga, eu observo pessoas de diversas religiões que muitas vezes frequentam um consultório, mas que quando manifestam a sua fé, quando vivenciam a sua fé, conseguem então se sentir mais acalentadas, se sentir mais seguras, se sentir mais fortalecidas para os desafios da vida, para muitas vezes a doença física, a doença emocional, para a compreensão, a tolerância, a benevolência. Então, essa religião, essa religiosidade, essa espiritualidade é um processo interno, é um processo pessoal, do qual cada um também terá que buscar em si. O Espiritismo nos traz muitas informações, nos traz o acolhimento, nos traz a possibilidade de praticar a caridade, seja no centro espírita onde frequentamos, seja fora dele. Este ano que muitos centros estiveram fechados, não significa que nós não poderíamos ou não deveríamos praticar a caridade, porque a praticamos todos os dias, porque conseguimos multiplicar esse amor em nós e ao próximo todos os dias. Mas esse processo religioso, ele é individual também. Quantas vezes, e aí voltando àquela questão de que as religiões muitas vezes têm os seus rituais, têm os seus dogmas, quantas vezes vamos ao centro tomar um passe ou queremos passar por um tratamento espiritual, mas achando que apenas ir até lá, apenas passar pelo passe, passar pelo tratamento, nos transformará. Claro que há um processo de fé envolvido, mas é necessário também uma entrega, é necessário também uma mudança. Se todas as semanas buscarmos por um tratamento, buscarmos por preces, buscarmos pelo local físico do templo, religioso, no caso o centro espírita, e não sentirmos essa fé verdadeira em nós, e não conseguirmos trabalhar essa religiosidade em nós, talvez ainda tenhamos muito mais para aprender do que achamos que já sabemos. Isso é super importante, como esse processo e esse lado da religião envolvido no tríplice aspecto da doutrina espírita.
Por isso, meus irmãos, eu gostaria então de que na mensagem de hoje pudéssemos refletir o que eu já aprendi com o Espiritismo. Então, como religião, como caminho de me ligar a Deus, como forma de me aproximar do que Deus vem me ensinar, Deus vem acolher, que nós então pensemos o que eu já aprendi intelectualmente, o que eu já aprendi moralmente, mas o que eu já me comporto e faço que me aproxima então dessa religião de Deus. Porque Deus, lembra quando Jesus dizia que Deus estava nele e ele estava em Deus? E se nós pensarmos como centelha divina, nós também temos um pouquinho de Deus em nós, manifesta através do amor, através da caridade, mas que precisamos praticar e precisamos utilizar todas as ferramentas intelectuais, todas as informações e respostas que temos para nos fortalecer mais ainda para lidar com as situações cotidianas. Não apenas para termos informações ou repassá-las, mas para praticá-las. Então, que pratiquemos, que nos perguntemos o quanto eu pratico a religião espírita. E gostaria nesse momento de agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Espero que eu tenha podido trazer um pouquinho dessa reflexão. Somos aqui apenas instrumentos que também somos falhos, também estamos aprendendo todos os dias. E que quando preparamos a palestra, quando trazemos essas palavras, somos os primeiros beneficiados e necessitados de a ouvirem e praticar também. E gostaria então de fazer a vibração final. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares e nas casas espíritas e todos os templos religiosos. Vibremos pelos reunidos na reunião de hoje e aos ausentes. Vibremos ao Vale dos Suicidas, Umbral e Trevas, pelo Vale dos Abortados e pelos oceanos. Aos médicos do espaço, vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedindo pela limpeza dos ambientes, aproveitando e pedindo para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo e do espírito. Vibremos aos hospitais, velhinhos e aos moradores de rua, e a todos encarnados e desencarnados, graças a Deus e a Jesus. E assim, então, pedimos também o auxílio a nós, em cada qual em sua caminhada, para que tenhamos força, equilíbrio e sabedoria. Pedimos aos amigos espirituais que visitem os nossos lares, auxiliando aos nossos entes queridos, auxiliando na energia, na limpeza, e que possamos, meus irmãos, ter uma boa semana, cheia de amor, de caridade, de fraternidade, e que pratiquemos então a vertente religiosa dessa doutrina tão bendita. Desejo uma boa noite a todos, fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco e que nos acompanhe nessa noite de sono e em cada dia dessa semana. Muito obrigada.